agora gripado e tomando coisa gelada. Comendo coisa gelada. A dieta? Ô, Poliana. Você tá conversando com quem, Chico? Pelo amor de Deus. Boa noite, paz e bem. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, hein? Intenções da Santa Missa. Luís Domingos dos Santos, Maria José dos Santos, Maria da Piedade dos Santos, José Aparecido dos Santos, Maria José Alves de Brito, 1 ano e 3 meses de falecida, Alvino Alves Araújo, Silvina Alves Araújo, Crispim Luiz de Brito, Gleice Kelly Rodrigues. Os nossos noiteiros de hoje são, na trezena de Santo Antônio, Damiana Suzilane dos Santos, Luciene Cosme dos Santos. Hoje celebramos a memória de São Bonifácio, que nasceu na Inglaterra por volta do ano 675 e morreu mártir na Holanda em 754. O Papa Gregório II lhe confiou a missão de evangelizar a Alemanha, onde foi ordenado bispo, além de fundar muitas comunidades cristãs. Construiu numerosos mosteiros. É considerado o apóstolo da Alemanha e que seu zelo missionário nos encoraje a sermos fiéis seguidores de Jesus. De pé, iniciamos a Santa Missa cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós, Ele está presente aqui. Nós estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao eterno amor. 5 de junho, São Bonifácio, bispo e mártir. Fevrido, chamado Bonifácio pelo Papa Gregório II, nasceu na Inglaterra, monge em Exeter. Se tornou em seguida, a partir de 719, o apóstolo e evangelizador das populações germânicas, às quais deu as primeiras noções de liturgia adaptada às exigências das comunidades locais. Promoveu a reforma da Igreja na França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem, mantendo constante contato com os pontífices romanos. Foi martirizado em Durham,
Holanda, em 5 de junho de 1954, enquanto evangelizava os frisões. Seu corpo é conservado em Fulda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A todos nós aqui reunidos, como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, vamos com muito carinho, com muita humildade, nos colocar diante de Deus, fechando os teus olhos, colocando a mão no teu coração. Eleva os teus pensamentos ao Senhor, abre o teu coração para a graça de Deus e com fé vamos cantar pedindo perdão ao nosso Salvador. Eu confesso A Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com sua palavra e testemunhou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Tobi chamou Tobias, seu filho, e disse: Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe: Recebe como salário a metade de tudo o que trouxeste ao voltar, e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus,
e dá-lhe graças, diante de todos os viventes, pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus, como é justo. E não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração como o jejum, e a esmola como a justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade, sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: é bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazieis oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor, e fazia o mesmo quando tu, Tobi, enterravas os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevei tudo o que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendito seja Deus que vive eternamente. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente. Compreendei o que fez para nós, dá-lhe graças com todo o respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exalte o Rei sempiterno. Bendito seja Deus que vive eternamente. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendizei o Senhor, seus eleitos. Fazei festas e alegres, louvai-o. Bendito seja Deus que vive eternamente. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei.
Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu, porém, sempre vos confiarei, sempre mais aumentarei vosso louvor. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha pelas redes sociais, nós vamos ouvir a promessa que o salmista vai fazer a Deus. Ele irá cantar todos os louvores, ele irá proclamar a graça de Deus em todo tempo, em todo lugar, em toda a sua existência. Ele está aí com afirmativas, ele irá engrandecer o nome do Senhor. E claro que não somente com as palavras, mas com o testemunho, com a sua vida. Nós ouvimos a primeira leitura, e essa leitura, ela é o término, vamos dizer assim, do que a igreja traz nesses dias, sobre Tobias e Tobit, o pai de Tobias. Nós sabemos que Tobit ficou cego, depois Tobias, chegando de longe, traz o fel do peixe para que o pai possa voltar a enxergar, segundo o conselho do anjo Rafael. E nós vamos observando que no decorrer dos dias que nós lemos, vamos observar que Tobias e Sara, eles tinham uma angústia muito grande, eram muitos problemas, sonhos que não se realizavam em suas vidas, eram considerados até malditos ou por Deus, porque algo não acontecia em suas vidas. E aí então chegaram o tempo de uma profunda tristeza a ponto de preferir a morte como solução. E aí eles preferiram, ou melhor, eles decidiram no último instante de tudo se colocar diante de Deus, elevar os seus pensamentos e o seu coração e pedir que o Senhor pudesse fazer a sua vontade. Aí nós sabemos que Deus vai curar Tobias e depois cura Sara. E nesse caminho que eles vão fazendo, o anjo vai conduzindo os dois para o encontro. E terminam eles agora casados, constituindo família. Depois ela será apresentada ao pai, a Tobit, o pai de Tobias. E nós vamos percebendo que Tobit vai acolher melhor Sara, muito mais do que uma simples nora, mas como uma filha. O amor é tão grande pelo filho que
ele é capaz de amar a sua nora e dizer que a casa dele também é a casa dela e é tratada como filho. Isso é a manifestação do amor do pai para com o filho, além de manifestar o amor pelo próximo, por mais distante que seja. E assim ele a respeita, tem muito carinho e acolhe a esposa do seu filho. Assim nós vamos observando que na leitura de hoje, agora, Tobit chama Tobias para que ele possa pagar o salário, o trabalho que o anjo teve, ele não sabia que era anjo, e pudesse dar mais uma parte além. E assim, queridos irmãos, nós vamos observando que o anjo, ele vai orientar. Quando Tobias chega para pagar a parte que deveria caber ao anjo, então ele vai orientando qual é a melhor forma de pagar a Deus aquilo que pertence a Deus. Então ele vai dizendo, que, em outras palavras, que Deus possa ser glorificado, que possamos testemunhar a graça de Deus, para que, vendo os outros as incontáveis maravilhas do Senhor, as pessoas busquem Deus e se salvem assim. E assim nós vamos observando que o anjo Rafael, ele vai dar toda a orientação. O anjo Rafael é o anjo da cura. Então, se nós precisamos de cura, recorramos ao nosso anjo, ele que está junto de Deus, é enviado de Deus justamente para curar as nossas feridas, nos curar dos males, não somente físico, mas também espiritual, conforme a vontade de Deus. Ainda vemos o salmista, o salmo ainda vai dizer: não me deixeis quando chegar minha velhice, não me falteis quando faltarem minhas forças. Veja, queridos irmãos, o salmista, ele tem compreensão de que o tempo vai passando e vai envelhecendo e suas forças vão acabar. O seu limite de ação vai sendo reduzido e ele vai precisar, mais uma vez, se colocar diante de Deus em vista do futuro, para que ele não venha se perturbar ou se preocupar com o futuro. Ele eleva a sua oração diante de Deus. E muitos sabemos que se preocupa com o futuro e as pessoas começam a ficar perturbadas na mente porque está preocupado com o que irá acontecer no futuro. Nós temos que pegar o exemplo do salmista e quando nós caímos na tentação de pensar o futuro à frente, passamos o nosso presente e rezemos ao Senhor. O nosso futuro pertence a Deus. Então ele vai colocar nas mãos de Deus, quando suas forças estiverem no fim, quando já não tiverem mais como poder andar só, que tenha sempre alguém para acompanhar, como graça de Deus. Então somos chamados a manifestar a palavra de Deus para nós e para os outros. Quando tem aquela passagem que vai dizer que baixa a preocupação do hoje, porque amanhã pertence a Deus. Então, para que nós nos preocuparmos com o final de semana? Para que nos preocuparmos com o final do mês ou o final do ano? Se nós somos seres puramente do presente, do hoje. Se nós fizermos experiência, vez ou outra, eu estou falando para as pessoas. Se nós fizermos experiência de observar os nossos problemas, vamos perceber que nós temos muito, porque nós estamos pensando além daquilo que deve ser vivido. Mas se nós fizermos a experiência de ver o problema de hoje, você vai perceber que os outros caem todos por terra. E assim a gente vive melhor, porque basta a preocupação do hoje. Basta viver colocando o futuro nas mãos de Deus, até porque nós não somos pessoas do futuro. Nós somos seres do presente em todo o tempo. Nós não nascemos para voar nos pensamentos, nem tampouco ficar estacionado no que passou, porque nós somos pessoas puramente para viver o presente, viver o hoje. E assim, as preocupações que serão muitas com o futuro
e com o passado cai por terra, porque nós aprendemos a viver o dia de hoje. Somos convidados a ver também no Evangelho o que o Senhor vai dizer. Devemos ter cuidado com os doutores da lei. Eles gostam dos melhores lugares, eles gostam de se vestir com as roupas mais finas possíveis. E nós vamos percebendo, queridos irmãos, que é desse jeito. Quando chega tempo de eleição, os políticos chegam nas igrejas, muitos padres até convidam para os primeiros lugares. Ali eles são de Deus, são santos, são homens bons, querem se dedicar ao povo. Depois que sai da igreja, eles já têm os arrumadinhos deles para fazer. Depois que assume o poder, acabou a fé deles, acabou a igreja. Nós estamos vendo agora nesse exemplo pandêmico, o que é que está acontecendo? Estão fechando a igreja, e muitos lugares na igreja não foi fechada, não foi porque eles não queriam fechar, é porque eles perceberam que fechar a igreja atinge os votos deles. Não foi por amor à igreja, não foi porque teve dó dos bispos, dos padres que apelaram, não. É porque eles perceberam que fechando a igreja eles vão ferir os seus eleitores. Não nos enganemos, nem com os doutores da lei, aqueles que fazem as leis, umas leis que são puramente caminho para a corrupção, leis que é puramente para livrar os bandidos e oprimir o cidadão de bem, aquele homem que é justo, aquela mulher justa, aquele que derrama o suor do seu trabalho para poder se alimentar. Nós temos um grande defeito como cristãos, principalmente nós, quanto mais pobre, mais besta somos. Basta chegar alguém que nós achamos que é muito conhecido, ou está vestido bem, nós acolhemos de todo jeito, nós fazemos o possível por eles. Agora, quando é um pobre, perrapado, que muitas vezes nem não conhecemos tanto, nós não queremos abrir as portas para que ele possa sentar à mesa conosco. Às vezes até já conhecemos bastante, mas só que ele é pobre, não tem nada para dar, nós acolhemos mal. Não queremos colocar ele à nossa mesa, não queremos que ele sente no nosso sofá. E nós vamos atrás desses doutores da lei, porque nós estamos também interessados em alguma coisa. Se tiver alguma necessidade, vamos recorrer. É assim que nós fazemos. Nós somos chamados, portanto, a termos cuidado com esses homens da lei. Eles nos enganam todo o tempo. E olhe que a lei aqui, não somente a lei civil não, a lei eclesiástica também. Muitos sacerdotes e bispos nos enganam muitas vezes, utilizando a palavra, a lei da igreja. Então nós temos que estar muito atentos com esses fariseus que tem dentro da igreja, com os fariseus que estão envolvidos nos movimentos da igreja. Nós temos que estar atentos com aquelas pessoas que são responsáveis pelas leis diversas. Temos que estar muito atentos. A humildade, ela deve prevalecer em tudo. Como é bonito nós sabemos que tinha doutores da igreja que eram homens simples, dedicados ao povo, pessoas que tinham uma dinâmica, uma boa desenvoltura no falar, a sua oratória é belíssima, mas eram homens simples, dedicados à palavra de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos chamados a termos cuidado, estarmos atentos. A palavra de Deus ainda vai dizer que eles devoram os órfãos e as viúvas. Isso é verdade, tá? No nosso tempo é cabal, podemos ver isso perfeitamente. Muitas pessoas que estão aí sob o patamar da lei estão se utilizando dos menores abandonados, dos desprezados, das viúvas sofredoras para tirar proveito. Muitos dizem que vão cuidar dos órfãos, mas vão se beneficiar dos órfãos, vão pegar dinheiro que vem para protegê-los, vão enriquecer as custas dos órfãos, das viúvas que são sofridas, das viúvas que estão precisando do acolhimento. Esse povo vem justamente para subtrair aquilo que não pertence a eles, mas que era para as viúvas e para os órfãos. Enquanto o Senhor privilegia
essas pessoas, por ter faltado algo para a sua vida, porque a própria dinâmica da vida os trouxe nessa situação. Havia aqueles aproveitadores, muitas vezes fariseus, doutores da lei, que utilizam a lei para se beneficiar. Nós vemos isso em todo canto. No nosso Brasil está cheio de leis assim, para beneficiar o preto, para beneficiar a criança, o adolescente, o deficiente. Mas tudo mentira. Simplesmente são degraus que eles estão fazendo para se enriquecer ilicitamente. Porque diante de Deus não existe o branco, o preto, o pobre ou o rico. Existe todos como imagem e semelhança de Deus. E nós vamos percebendo que nós até entramos nessa dinâmica besta, falaciosa, que está enriquecendo aquelas pessoas de má fé. Sabe quando as pessoas têm um poder, que hoje defende as drogas, que hoje defende pedofilia, que hoje defende tantos males, defende os bandidos? Está assim de políticos lá em Brasília, está assim de políticos nas câmaras de vereadores e no poder legislativo dos estados. Defende tudo que não presta, a falta de ética, a falta de caráter, a falta de moral, e nós ainda apoiamos eles depois, porque o nosso egoísmo, o nosso interesse é tanto, e depois eles vêm para nos dar uma migalha, e nós acolhemos. Até convidamos nossos parentes e amigos para votar neles também. Aí nós caímos num grande abismo. Nós nos afastamos da palavra de Deus por causa do nosso interesse. A Venezuela está um caos, porque o egoísmo da sociedade levou a isso. A Argentina está caindo também no mesmo caos da Venezuela, e vai ser assim o egoísmo da sociedade. Nós vivemos em contenda por causa do nosso egoísmo. E nós assim não percebemos que a palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus vai dizer: entre o depósito do rico e o do pobre, vale mais da pobre, aquela pobre mulher viúva. É simples entender, queridos irmãos. Jesus vai dizer: o rico dá o que tem sobrando, a viúva dá aquilo que pode, que tem, muitas vezes tudo que tem. Dá com fé, com amor. Veja enquanto esta viúva do Evangelho faz o seu depósito da fé, do amor a Deus, o rico vai fazer porque ele tem sobrando, e ele acha que se der 10 reais, 100 reais, trazendo para a moeda de hoje, não vai lhe fazer falta. Mas o pobre, a viúva, a pessoa simples, humilde, que sua bastante, bota 12 reais no depósito. E o pior, muitas vezes nós, sacerdotes, achamos pouco. Aí nós temos um discurso: sejam generosos nas ofertas, porque nós precisamos fazer isso ou aquilo. Queridos irmãos, sejamos generosos na fé. Não nos preocupemos com quantidade que vamos dar de bens ou de dinheiro. Sejamos generosos com Deus, com sua fé. Manifeste a sua fé diante dos outros. Quem não se alegra quando uma oferta ela tem uma boa quantia? Todos nós. Não sejamos aqui hipócritas. Todos nós. O problema está quando nós não nos agradamos com aquele R$1, R$2, 50 centavos que está lá dentro depositado. Esse é o problema. É igual você amar uma pessoa e humilhar ao outro. Sejamos generosos, portanto, com a nossa fé. O Senhor, Ele quer simplesmente que manifestemos a nossa fé. O resto nos será acrescentado. Não nos preocupemos. Deus nunca nos abandona, nunca irá nos abandonar. Seremos sempre canais da graça de Deus, quando a nossa fé está à frente de tudo que nós pleiteamos. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
para a ladainha. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio, íntimo amigo do Menino Deus, Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada, Santo Antônio, fiel filho de São Francisco, Santo Antônio, homem de santa oração, Santo Antônio, amigo da pobreza, Santo Antônio, lírio de castidade, Santo Antônio, modelo de obediência, Santo Antônio, amante da vida oculta, Santo Antônio, depreciador da glória humana, Santo Antônio, rosa de caridade, Santo Antônio, espelho de todas as virtudes, Santo Antônio, sacerdote segundo o coração do Altíssimo, Santo Antônio, imitador dos apóstolos, Santo Antônio, mártir de desejo, Santo Antônio, coluna da Igreja, Santo Antônio, amante e cuidadoso das almas, Santo Antônio, propugnador da fé, Santo Antônio, doutor da verdade, Santo Antônio, batalhador contra a falsidade, Santo Antônio, arca do testamento, Santo Antônio, trombeta do Evangelho, Santo Antônio, apóstolo dos pecadores, Santo Antônio, extirpador dos crimes, Santo Antônio, reabilitador dos criminosos, Santo Antônio, reformador dos procedimentos, Santo Antônio, conquistador dos corações, Santo Antônio, auxílio dos aflitos, Santo Antônio, terror dos demônios, Santo Antônio, ressuscitador dos mortos, Santo Antônio, restituidor das coisas perdidas, Santo Antônio, glorioso taumaturgo, Santo Antônio, santo do mundo inteiro, Santo Antônio, glória da ordem dos menores, Santo Antônio, alegria da corte celestial, Santo Antônio, nosso amável padroeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santo Antônio. Oremos. Alegre, Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se encontre fortalecida com socorros espirituais e mereça alcançar as alegrias eternas por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço
confesso meu pedido de não me esquecer de ti. Teu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas. Dai-nos por vossa graça ser purificados pela Eucaristia que celebramos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude, sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana
vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas de santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Oração Eucarística 3. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel de Oliveira, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E de Luís Domingos dos Santos, Maria José dos Santos, Maria da Piedade dos Santos, José Aparecido dos Santos, Luís Maria José Alves de Brito, Alvino Alves Araújo, Silvina Alves Araújo, Crispim Luiz de Brito, Cleide Kelly Rodrigues Alves e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. Paz de Cristo, a paz de Cristo, paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem crês em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salva.
entrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste-me tua morada, mas ao recebeste perfeita comunhão se cria só em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo, só em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Oremos. Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutreis com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé, não somente em palavras, mas também na verdade de nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Trezena de Santo Antônio, quinto dia. Santo Antônio e as crianças. Naquele tempo, missionários e pregadores quase não paravam para conversar com as crianças, pois se preocupavam com assuntos mais sérios, como a apresentação das verdades teológicas. Santo Antônio costumava reunir as crianças e explicar-lhes a fé e os valores da vida cristã por meio de parábolas. Os pequenos não podiam vê-lo e logo corriam e pediam que ele contasse alguma história sobre Jesus. O carinho entre Antônio e as crianças era tão grande que, quando o santo faleceu, a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Assim que soube do ocorrido, um grupo de crianças saiu correndo pela cidade, batendo palmas e gritando: "Morreu o santo! Morreu o santo!" Poderoso Santo Antônio, que desde menino aprendestes a vencer o mal, defendei-nos das tentações do orgulho e da ganância, da descrença e do egoísmo. Ajudai as crianças e os jovens a crescer sem violência, na certeza de um mundo melhor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Os nossos avisos, dia de hoje, os nossos noiteiros, hoje sábado, quarta noite hoje, quinta noite, hoje sábado, quinta noite, Damiana Suzilane dos Santos, Luciene Cosme dos Santos. Então, nosso muito obrigado por cada um de vocês, pelas contribuições, pela ajuda, pelo trabalho missionário também nesta comunidade. Nós também celebramos pelos falecidos, Luiz Domingos dos Santos, Maria José dos Santos, Maria da Piedade dos Santos, José Aparecido dos Santos. Também, ainda pelos falecidos, por Maria José Alves de Brito, Alvino Alves Araújo, Silvina Alves Araújo, Crispim Luiz de Brito, Cleide Kelly Rodrigues Alves. Aos nossos irmãos falecidos, as nossas orações, como também as famílias dos nossos irmãos falecidos. As irmãs Pias Operárias de São José, com as aspirantes, estão vendendo uma rifazinha que custa apenas R$2. Você, se não adquiriu ainda, você pode adquirir, assim você estará ajudando as irmãs, como também as aspirantes. E amanhã, às 19 horas, teremos a continuação do 6º dia da trezena de Santo Antônio. Mais algum aviso? Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José e Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estará. No meu silêncio, no meu falar, mas vem comigo sempre estar.